Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 7 de julho, mais um diazinho de live, né? No mesmo horário combinado, 15 horas. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, se acomodando, dando um oi pra mim, para iniciar a sessão de tira dúvidas, de perguntas e respostas. Nai, até que enfim acenou pra mim no comecinho, hein? Dei Albuquerque entrou, seja bem-vinda. Oi, dona Nai. Nai, você deve ter um monte de pergunta pra mim, tá fresquinha, recém-habilitada, liberada pelo grupo do hospital para estar passando catéter, quais são as dificuldades que você está encontrando. Manda aí para compartilhar com o pessoal. Que é isso, linda. Obrigada a você por estar no mesmo bate-canal aqui, seguindo e contribuindo aí para o pessoal ficar mais experts nos assuntos relacionados à terapia infusional e aos acessos vasculares. A gente tá aqui para isso, né? Poder contribuir aí com o aprendizado da galera de um modo geral. Mandou já já, manda sim, manda mesmo. Daí pra gente começar a sessão de tira dúvidas sobre tudo. Né? Óbvio que as que eu souber, né? Que as que eu não souber eu levo, pego aqui até amanhã, dou uma pesquisada e a gente vai respondendo. Tá? O intuito é não deixar ninguém sem resposta, mas não sei o que é que o pessoal de repente vai estar me perguntando. Adriel Buquerque, eu sei que deu obrigado. Você trabalha onde? Deixa eu ir estimulando o pessoal aqui a me dar fontes para eu começar a perguntar. Trabalhei 10 anos no Brasil. Nossa, hoje minha rinite tá meio que atacada. No Brasil que você fala é país ou não está o Brasil aqui do... não está o Brasil, né? Porque a Renatinha era da comissão, então eu imagino até qual a Renata está falando. Ah, que legal. Passou muito pique nesse tempo? Agora estou na Neumata, em São Bernardo. Que bom, está o Brasil, isso mesmo. E aí, André Albuquerque, me manda aí o que é que você quer tirar ou compartilhar com o pessoal para a gente poder ir iniciando aí a nossa sessão. Bastante pique, né? Ainda continua lá, viu? Bastante pique sendo passado mesmo. O pessoal do Baltimore é bem forte, né? Bem coeso, bem consistente, já faz um trabalho já de um tempo. Eu acho que foi herança da Renata mesmo, como você falou. Ela sempre passou bastante cateter lá e defendia bastante a bandeira do cateter, né? E onde você tá? Como é que tá? Tá na ANEL? Tá na... O que é que você tá fazendo hoje em relação a... Tá tendo perda? Não tá tendo perda? O que é que você tem pra nos contar aí de comparação entre um lugar e outro? Em relação a cuidados, como é que tá? Achei interessante que você falou que iria tratar hoje sobre as diferenças dos catéteres. Você nem me fez deixar esquecer, né? Então vamos lá. Deixa só entrar mais um pouquinho de gente, porque se eu começar e o pessoal for entrando, vai acabar aqueles pegando pela metade. Você entrou, o Cris entrou, o Israel entrou, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Ainda bem que você lembrou, viu, Adriel Albuquerque, que eu nem ia falar mais sobre isso.
sobre as alterações. A Nai está perguntando aqui sobre alterações laboratoriais. Quais são as contraindicações? Nai, eu realmente não entendi a tua pergunta. Sobre as alterações laboratoriais. Quais seriam essas alterações? Será que você está falando de plaquetopenia, paciente plaquetopênico? Será isso? Se for, me dá um ok aí, porque eu te respondo já. Se for essa, tá facinho de responder. Tá? Mas, se não foi como eu toquei no assunto, de repente, alguém tá querendo saber. Paciente plaquetopênico. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Paciente plaquetopênico. Plaqueta lá no chão, né? 10 mil plaquetas, 8 mil plaquetas. E fica aquela questão. Paciente sangra, não sangra, faz, não faz. E o pior, tem acesso prescrito pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, porque os dois já viram que o paciente precisa receber de repente a plaqueta e ele não tem nenhum acesso, nenhum periférico. Se ele tivesse periférico, estava resolvida a questão da plaqueta. E tem médico que na prescrição coloca infundir plaqueta para depois poder pegar o acesso. Então, se eu não tenho veia para infundiu a plaqueta, eu não vou ter veia para passar. Então, assim, fica a polêmica. Passo o catéter de pico ou passo um central? Se for essa a pergunta, Nai, a resposta é indicação sim para paciente plaquetopênico, porque quando a gente pensa que o catéter central de seção periférica, e nós temos o recurso hoje do ultrassom, e mesmo se não tivesse ultrassom, a veia é periférica, a gente vai levar menos chance de traumatizar e de procurar esta veia. Então, geralmente, a equipe da enfermagem, quando vai passar o catéter de pico como primeira opção, ele passa de primeira e fica mais assertivo. Então, por isso que é uma das indicações, sim. Paciente plaquetopênico, ao invés de fazer aquela técnica de saúde do metro, passando o catéter, isso mesmo, ó. INR, plaquetopenia, leucopenia, isso mesmo. Então, respondi certo aí, tá? Acho que está te atendendo, né, a resposta. Então, a questão fica muito para esse fato. Então, você pode sim passar o catéter, porque você não vai procurar acesso. Você vai passar a sua veia sem problema nenhum. Pensa o médico procurando, tá ruim esse corretor. O seu corretor, né? Para mim tava ruim minha resposta. Eu fiquei até preocupado. Assim, nossa, foi na lata, assim, pof. Tá? Então, o que a gente vai pensar? Ele vai pensar que o paciente, o médico não vai procurar, então, consequentemente, ele não vai ter risco de sangramento. Ele não vai ter que procurar o acesso para fazer a punção. A gente passa geralmente de primeiro. Fê Santos entrou. Entrou DSH, que eu não lembro quem é. Entrou também. Tá? Então vamos lá, acho que já tem 8 minutinhos que eu tô aqui, o pessoal vai entrando, vamos responder o que eu prometi ontem em relação às diferenças do catéter, né, Dre Albuquerque. Então vamos lá. Quando eu falei ontem nas diferenças dos catéteres em relação a o que seria um catéter o que seria um catéter de alto fluxo e um catéter de alto poder de difusão, o pessoal ainda tem muito esse conceito. Eu acho que aí é da formação realmente de onde um faz o curso, de onde o outro faz o curso. Mas para desmistificar e a gente tentar falar Brasil inteiro a mesma coisa, seria o seguinte, o legalzinho aí ficou atentinha para a resposta, né? Eu acho que hoje eu vou falar só isso, porque vai ser bastante... eu acho que em 30 minutos eu consigo finalizar o que eu prometi ontem, a questão dos tipos de catéteres, tá? Então, quando a gente fala em catéter de alto fluxo, a gente tem que pensar o seguinte: catéter de Shine, por que ele é alto fluxo? Porque ele é um catéter que a troca... Rose, seja bem-vinda, Rose, de Botucatu. Viu? A primeira escolha para passar um Shine seria num paciente adulto, né? O paciente vai fazer a hemodiálise, seria a jugular. A segunda opção, contradizendo ou entrando em conflito aí, que muita gente pensava que era a subclávia, não. A segunda opção é via femoral, porque ele tende a ter um catéter calibroso, reto, certo? Para poder fazer e não ter diferença na máquina, não ter resistência. Você pode ver, geralmente quem acompanha hemodiálise sabe o que eu estou falando. Quando o paciente está com acesso de um Shine em subclávia, tá? Que a inserção é subclávia, mas ele acessa a veia jugular, ele faz a dobra. E essa dobra, na hora que liga a máquina, é o que dá muitas vezes alarme, sensor alarmando na máquina da diálise. Tá? Então, o que a gente tem que entender é que catéter de alto fluxo, conta de volume de troca, é o único, é o catéter de Shine.
tá? Tem regiões do país que o pessoal tem até outro nome, chama o catéter com outro nome, mas é o catéter da hemodiálise. É o catéter que o paciente vai para a hemodiálise segunda, quarta, sexta, terça, quinta ou sábado, fazer sua sessão e tirar, perder suas escórias de sangue, ou então fazer a troca realmente fazer a filtração, né? E tem pacientes que perdem e pacientes que só filtram, tá? Então o catéter de Chaire é um catéter de alto fluxo por essa questão. Os catéteres de PIC, catéter de Port-Ocate e catéteres centrais que já tem também sendo comercializados aqui no Brasil, nós temos catéteres de alto poder de infusão, que são os catéteres, olha o nome como muda, catéter de alto fluxo, catéter de alto poder de infusão e catéter Power, que foi, alguém comentou ontem no Power, acho que foi a Elisângela, que já me disse que hoje não vai poder entrar porque ela tá na rua e não vai conseguir acessar a live, tá? Mas ela assiste aí para ela entender. E quando eu toquei no assunto, ela até lembrou, né? Assim, desculpa, catéter de alto poder de infusão. Por quê? O catéter Power é uma das 3 marcas que nós temos sendo comercializada no Brasil, que existe hoje aqui no Brasil. Então a gente tem o Power PIC, nós temos o Excella e nós temos o Pro PIC. Os 3, gente, os 3 têm também a linha de Port-Ocate com alto poder de infusão. Roberto, por que esse alto poder de infusão? Acredito eu que todo mundo já se deparou com um paciente em unidade de terapia intensiva, a famosa UTI ou CTI, dependendo da região do país, que o paciente está instável hemodinamicamente e ele vai precisar de fazer um exame com contraste, um exame de imagem, quer seja uma ressonância, quer seja uma tomografia computadorizada para fins diagnósticos. E esse paciente, por estar nesta CTI, existem hospitais, por já ter bem definido a população e a complexidade dos seus pacientes, já alguns aqui, pelo menos em São Paulo, a gente já coloca o catéter em relação sobre a punção sem guia e punção. Qual seria a opinião? Um minutinho só, né, que eu vou responder. Deixa eu só terminar essa questão aqui dos catéteres, tá? Então, por si, a gente saberia que ele tinha que sair da CTI para ir para a hemodinâmica. O que vai acontecer lá na hemodinâmica? O médico pediu o exame com contraste, vai depender de 2 fatores. Qual o catéter que ele está utilizando para definir se o contraste será na bomba de infusão ou em outra. Oi, Vanessinha, tudo bem? Como é que tá a faculdade? Depois me chama que eu quero divulgar uns cursinhos aí na promoção para vocês, tá? Tem que começar a tratar também o negócio aqui. Então, o que acontece? Quando esse paciente vai para a hemodinâmica, tá? Se for na bomba de contraste, o que é que a gente tem que entender de premissa? Todo enfermeiro tem que saber. Meu paciente está na CTI, ele vai fazer uma ressonância, uma tomografia com contraste. E essa nossa hemodinâmica trabalha com contraste na bomba, a gente tem que saber que ele não pode ligar esta bomba de contraste para fazer o contraste do meu paciente para o exame sair com melhor imagem, nitidez, num catéter central que não seja de alto poder de infusão. Por quê? A bomba de infusão que a gente tem lá para nutrição parenteral, para controle de vazão de drogas vasoativas ou antibioterapia, na UTI neo e na UTI pediátrica ou UTI adulto, a gente tem uma pressão de PSI, de um controle da bomba programada para até 80 PSI. Então, é uma pressão que garante com tranquilidade qualquer profissional que o catéter que for ligado, conectado a este equipe desta bomba, ela não vai fazer nada mais do que controlar gotejamento prescrito. 1000 ml em 24 horas, vai programar e vai dar a sua vazão. Então, ela vai garantir que, por minuto, ele só entre a vazão especificada pelo profissional que programou ela, ok? E essa pressão de 80 PSI que já vem travada, você pode, faça um teste aí comigo. Todo hospital, toda bomba de infusão que você tiver na sua CTI ou na sua unidade de internação, é a única função que você, enfermeiro, mesmo que tenha no manual, você não vai conseguir alterar. É a pressão da bomba, justamente por isso. O que vai acontecer, Roberto, eu estou falando do catéter de alto fluxo, você não chegou ainda. Quando você vai para a unidade de terapia, na hemodinâmica, e existe aquelas bombinhas de contraste, cada um no modelo X ou YZ, e aquela bomba, ela sim já começa com a pressão acima de 250 PSI. A gente muda o cenário de 80, controle de gotejamento, para
acima de 250 PSI. Para dar uma ilustração para você imaginar mais ou menos em parâmetros, Roberto, mas eu não tenho noção do que seria 80 PSI e eu não tenho noção do que seria 250 PSI. Todo mundo conhece uma bicicleta. Então, 250 PSI, para você ter ideia, é pressão de calibração de pneu de bicicleta. Então, ela manda sob uma pressão muito alta. Então, o que vai acontecer com esse teu catéter se você não tiver com o catéter inserido no paciente com alto poder de infusão? Que são essas 3 marcas que eu falei para vocês, esses 3 tipos. Por que eu não coloco a questão da marca? Porque quando você fala, citaram ontem Power, quem entende, quem está no mercado, sabe que você está dizendo que é o catéter da BD. Quando você fala Excella, você sabe que está falando do catéter da Nevilist. E quando você fala do ProPic, você está falando de outro tipo de catéter de alto poder de infusão, que é da Medicomp, que é comercializada aqui no Brasil pela Medicorp. 3 excelentes catéteres, gente. Roberto, um se sobrepõe sobre o outro? Não, a mesma função de um é de outro. Isso é questão de relacionamento, eu não vou entrar no mérito do que é. Eu vou só dizer o seguinte, os 3 atendem qualquer paciente que esteja nestas condições. Paciente gravemente enfermo, instável e que requeira a realização de um exame com contraste. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pensar que você não tem o catéter de alto poder de difusão de PIC, mas você já trabalha na sua unidade de terapia intensiva no seu hospital com catéter de CVC, o duplo lumen do médico, né, o médico que insere, que faz a inserção, que já tem o alto poder de infusão. Então, esse catéter que esse paciente tem que ter, porque não evitaria a troca desse catéter para um procedimento já previamente programado e esperado que ele vai ter que fazer para fins diagnósticos ou evolução de condução do quadro clínico e de conduta médica, tá? Então, o que a gente diz sempre, se você já tem na sua instituição, tem hospitais que a premissa é paciente em terapia intensiva, todos eles vão utilizar catéter com alto poder de infusão. Ai, Roberto, mas é aquele catéter roxinho? Eu não gosto quando o pessoal também diz que é aquele catéter roxinho, porque 2 marcas são roxinho e a outra não é roxinho. Então, você de repente tem essa outra marca, né, que não é a coloração. Eu prometo para vocês, porque eu não passei no escritório, mas eu vou tentar trazer. Laurindo entrou, seja bem-vindo, Laurindo. Quanto tempo, hein? Faz tempo que eu fui na sua terra aí dar curso, né? Tenho seguido você na sua campanha aí, nos seus cursos, tô gostando de você aí, hein? Parabéns e força aí na peruca, porque sei que no começo não é tão fácil, mas a gente chega lá. Abraço, viu? Abraço aí a todo mundo aí de Rondônia que a gente qualificou aí na região. Tá? Então, o que a gente tem que entender é que esse tipo de paciente já está sinalizado que ele requer um catéter com esse alto poder de infusão. Por quê? A bomba, Lu entrou, muito bem, Lu, saudades. A bomba, ela vai explodir esse catéter. Aí, quando eu falei que eu fui para um congresso ontem, estou lembrando de tudo, viu? Que algo que ela me perguntou, que ela entrou por conta dessa questão que eu ia explicar hoje, a questão dos catéteres de alto poder de difusão e os catéteres de alto fluxo. Os catéteres de alto poder de difusão e o catéter de alto fluxo. Porque o único catéter de alto fluxo é o catéter de hemodiálise, né? Então, o Maspik que a gente tem, como eu acabei de falar, citei 3 marcas, tá? Comercializadas no Brasil. Porém, a gente não sabe, o mercado está cada vez crescendo mais. A gente não sabe se amanhã vai ter outra marca de catéter. Eu estou falando para a gente não cometer o erro de repente colocar que passou um catéter Power e nós não estamos trabalhando com Power. A questão desta marca ter comercializado o nome Power pode ter sido por uma questão que realmente remete força. Então faz sentido o nome dele comercial para a questão do que ele veio de proposta no mercado. Quando eu fui em Salvador para um congresso, acho que tem uns 3 anos, e eu estava na mesa lá participando da banca, e uma discussão foi justamente isso, que na região do Nordeste existe uma questão muito bem já fechada, pelo menos no estado de Salvador, na cidade de Salvador, né, estado da Bahia, a questão de você fazer o protocolo e paciente que tem acesso central, eles não colocam a bomba de contraste nenhum, porque lá tem estudos que eles seguem dizendo que lá no show PIC é como o melhor do Brasil, valeu. Quando o catéter, quando ele liga a bomba de contraste, o que é que vai acontecer? O catéter de PIC, todo mundo sabe, dependendo do local, o menor local seria jugular, para ele ter menor
pertoito de cateter, né, tamanho de cateter inserido, mas mesmo assim ele fica um pouco longo. No adulto, como eu aqui, ó, vai dar uns 18 centímetros para chegar na junção cavatrial. Mas se a gente for levar em consideração que a gente pode estar pegando esse acesso numa veia basílica direita, que é o padrão ouro hoje, para a gente estar fazendo, Vitor Paz entrou, Guilherme entrou, Aline entrou, nossa, quanta gente foi entrando agora. Viu? Então o cateter é mais longo e quando ele pega, sai de subclávia, pega a braquiocefálica direita ou esquerda para desembocar na cava, o tamanho desse cateter vai repercutir quando a bomba for ligada. Então pode ser que dependendo da ponta onde este cateter estiver, estimule nó sinoatrial e faça com que, boa tarde Guilherme, faça com que esse paciente apresente na hemodinâmica, no exame de imagem contrastado, uma arritmia. Entendeu? Então, lá existe muito esse conceito. Geralmente, os médicos de lá me passaram no congresso que eles não têm o hábito de pedir que seja ligado no catéter, tá? Aí você vai dizer, mas Roberto, a gente coloca em qual catéter? No gelco. No gelco não, que gelco é comercializado, né? No catéter curto sobre agulha, que isso vai ser uma live do futuro, que eu vou falar, acho que na penúltima semana desse mês, para a gente desmistificar a questão dos acessos periféricos, né? Para auxiliar técnico de Vug, para a gente colocar bem essa questão, para o pessoal se expressar de uma forma que a gente não tenda a dizer que marca isso ou marca aquilo. Então, catéter curto sobre agulha, né? É o indicado. Aí por isso que o protocolo geralmente tomam quando for passar paciente, encaminhar paciente para hemodinâmica para fazer angiotomo, tomografia de tórax, tomografia de crânio, qualquer um tipo de tomo, na grande maioria, eles pedem um calibre, um gel com um acesso periférico mais calibroso. É um cateter curto sobre agulha, mais calibroso. A gente coloca geralmente acima de 20, não é isso? 20, 18, 16. Por quê? Porque essa pressão e ele, por ser curtinho, ele não vai danificar nada, ele está na veia periférica. Dá para suportar a vazão da bomba do contraste, que dependendo de cada instituição e marca, vai entrar ainda. Jessiquinha, beijo para ti. Melhoras, tá? Conforto aí pra você. Fiquei sabendo o que aconteceu com você. Paz no coração. Viu? Então a gente tem toda essa questão que a gente tem que pensar. É por isso que eu digo, nós, enfermeiros, profissionais da saúde e que trabalha tanto técnico, auxiliar ou enfermeiro, quando a gente vai se deparar com a questão do meio dos acessos vasculares de terapia infusional, não é um mundinho pequeno, é um mundinho bastante grande. Por quê? Porque eu tenho que saber a hora de eu puncionar com catéter curto sobre agulha, eu tenho que saber a hora de eu fazer a minha hipodermóclise, eu tenho que saber a hora de eu puncionar uma punção intraóssea, eu tenho que saber quando eu tenho que optar em indicar um catéter de Porte-Ocate, qual local que é mais comum utilizar catéter de Porte-Ocate, também vai ser uma live que eu pretendo fazer com vocês, porque o pessoal está muito acostumado a pensar que Porte só tem na região de tórax, mas tem uma variação de local que a gente pode estar fazendo, que a gente não, né? Que o médico, o oncologista, geralmente o cirurgião, o vascular, faz a implantação do Porte-Ocate. Então, essas questões não tem que soar para a gente, ou quando o paciente chegar na nossa unidade, a gente ficar assustado com o dispositivo. São dispositivos que só requer cuidado, entendeu? E que a gente saiba toda a teoria que envolve, que permeia em relação a ele, para a gente saber se está correto ou não. E se não estiver indicação tão precisa, que a gente possa discutir com a equipe para saber a hora de ir ajustando isso aí, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido a questão de... Eu estou até finalizando de editar uma aula que vai para o YouTube, porque eu estou com um problema de fazer a importação dos vídeos daqui para colocar no YouTube, por isso que vocês ouviram eu falar desde o começo que eu ia colocar todas lá no dia seguinte, não coloquei ainda, tá? Então, tem algumas aulas que eu vou colocar. Eu estou terminando de editar essa de catéter de alto poder de difusão para ficar mais ilustrativa. Eu vou mostrar os catéteres, o que tem, como funciona, a questão do chicote. Então, vou fazer um negócio bem animado para que seja simples, no máximo 15 minutos de vídeo, mas que dê para elucidar, porque eu acho que é uma questão de muita gente aí tá falando de um catéter power, e a gente sabe que não só é o power que tem, a gente sabe que existe catéteres de alto poder de difusão e são 3 que nós temos: Exela, ProPeak e PowerPeak, tá? Então, os 3 com a mesma função, dependendo do lugar, você vai usar um ou vai usar o outro, ok? Deixa eu ver uma perguntinha que eu disse, que alguém perguntou. Leda entrou, beijo Ledinha.
Vanessa, alguém tinha me perguntado o que era para não fazer nada. E o que fazer para não errar e o que fazer para não errar a punção? Bem, aí é o que eu falei. Se eu não me sinto seguro, e eu digo para todo mundo, como o pessoal está dizendo, o melhor do Brasil sou eu, tem hora que eu não... Tem dia, gente, que a gente tem que entender que se eu não tiver... Porque assim, com ultrassom não existe dia. Com ultrassom você tem que ter por obrigação assertividade. Não existe você funcionar com ultrassom e dar 2 furadas. Ou você não está entendendo o processo, ou existe alguma coisa errada. Tá? Ultrassom é para ser primeira punção, acabou, viu, Nai? Agora, se você tá no seu dia, você não tem ultrassom no seu hospital, eu sei que no seu tem. Mas se você não está no seu dia e você tenta pegar com ultrassom, sem ultrassom, e você vê que não vai, gente, eu digo, você não tem que justificar para a equipe médica nenhuma, nem tampouco para o colega ou para a chefia, que você tentou para dizer que não tinha acesso. Porque existe muito essa questão, o enfermeiro não conseguiu, ele furou e não conseguiu. Gente, se eu não vejo veia, se eu não vejo na minha avaliação a veia, eu não tenho que procurar, porque ela não é procura de nada. Eu tenho que garrotear, visualizar e fazer a punção. Isso é o correto, entendeu? Então, se eu não estou bem, eu não faço a primeira punção. Eu chamo um colega, enfermeiro qualificado na inserção do catéter, e ele passa sem problema nenhum. Agora, se eu tenho ultrassom, já minimiza tudo, né? É isso que eu digo. Ah, Roberto, mas por que a questão de ainda assim ser a primeira opção o catéter de PICC, voltando lá para você dos distúrbios de coagulação, que você falou de plaquetopenia, na questão do médico na punção dele. O médico faz infiltração da Chiro. Nós fazemos botão, que já é mais uma vantagem em relação a riscos de sangramento na técnica. Mesmo a dele ser na técnica de Seldinger e a nossa ser na técnica de Seldinger modificada, quando eu realizo e o conselho me dá respaldo, a partir de 2014, foi começado em 2013, revisto pelo COFEI em 2014, num parecer federal, onde diz que todo enfermeiro qualificado e com treinamento adequado e com protocolo institucional, ele pode estar realizando a técnica de célula modificada e fazendo sim o botão anestésico. O que é que acontece muito é que, dependendo da formação e do curso, o professor não passa as diferenças entre botão anestésico, infiltração anestésica e bloqueio anestésico. Tá aí, é uma dica para a gente falar em outra live, pode ser amanhã para dar continuidade, porque eu já estou quase finalizando, tá nos meus 27 minutos, que eu disse a vocês, vou prometer fazer lives curtas, para ter até para quem quiser assistir, assiste num caminho, num carro, num transporte de um plantão para outro, de um hospital para outro, do que ficar fazendo live de 1 hora, parece mais um, sei lá, um podcast bem estendido, né? Então, a gente pode falar nessas questões de relação anestésico. O que é que a gente faz, o que é que a gente se assusta, o porquê a veia se acomoda para um lado para o outro. Então, essas questões faz com que, quando ele está fazendo a infiltração, o ato dele infiltrar no subcutâneo do paciente pode levar, e por questões da própria plaquetopenia, ele sangrar. E o nosso não, o nosso é assertivo até o botão anestésico, porque o botão tem essa questão do conceito. É um ponto único, onde eu vou esperar meu tempo de ação, que eu vou falar na live, talvez de amanhã, gente, se você me lembrar, né? A gente toca nesse assunto e começa falando da questão de anestesia aqui amanhã, para a relação do catéter de PICC, tá? Então, a gente tem que entender que nessa hora faz importante sim eu saber onde até eu posso ir e até onde eu não posso ir. Sou recém-qualificada, já tive minhas qualificações que a minha instituição pede que eu seja acompanhada por alguém do grupo, que eu estou usando quase que um consenso no Brasil, né? Lá fora já se usa bastante isso. Aqui no Brasil a gente está quase que todos os hospitais, quando eu chego qualificado, recém-qualificado, eu sou acompanhado pelo meu grupo que já está caminhando para alinhar o que eu aprendi com a rotina da instituição, e aí eles me acompanham dependendo do hospital, trabalha com 15 sessões, 10 sessões. Tem hospitais que eu já conversei com um grupo de catéter, onde o pessoal colocou que era... Roberto, eu acompanho e já sou bem sincera. A Andrea, acho que é do Cruz Azul, ela é Roberto, ela é presidente do grupo, foi minha aluna, ela disse: eu geralmente acompanho uma pessoa e quando eu vejo que eu não tenho mais que pontuar nada para ela, tá liberada. Tem gente que no terceiro, dependendo da destreza de quantos ele já vem acompanhando o grupo, porque por estar
fazendo o curso, ela já tem interesse e gosta de acesso vascular, então ela acompanha sempre as pessoas. Então no terceiro e no quarto já está liberada. Então não tem muito regra aqui, mas a gente faz o acompanhamento, como teve gente que já teve que ficar com ela mais de 20 em sessões. Então é o que eu falo. A curva de aprendizado depende muito de paciente, de colaborador para colaborador, de profissional para profissional. Qual foi a pergunta aqui que eu tinha que responder? Será que eu não vou achar? Tudo ruim, corretor. Sobre a função. O que fazer para não errar? Respondi. Sim, adorei esse tema, Dre Albuquerque. Dre, acredito que eu tenha respondido para você o que você estava tão curioso para saber. Então, fechando aqui para eu poder finalizar a live em relação aos tipos de catéteres, em relação a ser catéter de alto fluxo, só um, catéter de Schwann. E catéteres com alto poder de difusão, nós temos 3 tipos sendo comercializados no Brasil, e esses comercializam também não só o PIC, mas também catéter de porte Ocate com alto poder de difusão e catéter de CVC, catéter duplo lumen do profissional médico, também com alto poder de difusão. E por que de um e do outro, tá? É que o catéter de alto fluxo para hemodiálise é por conta da questão de ser rápido a troca, da filtração, e ele é o único de alto fluxo mesmo. E o catéter, respondeu sim, que bom. E o catéter de alto poder de difusão, ele é para a questão de pressões quando o paciente vai para a bomba de contraste. Roberto, existe diferença de preço desse catéter? Não vou entrar no mérito, porque também é questão, dependendo de quanto você compra de catéter na instituição, eu não sei se consegue ficar no mesmo preço do outro ou não. E uma coisa que eu vou dar de dica, tá, gente? O que a gente tem que se preocupar não é com valores. Óbvio que eu não vou querer a coisa mais cara porque simplesmente eu quero e ela não é melhor. A gente tem que entender que a nossa profissão pede que nós trabalhemos com as melhores práticas. O quanto isso vai levar para a instituição é só mostrar em publicações de comprovações e fazer estudos comprovando a eficácia do que a gente quer de recurso tecnológico para benefício do paciente e da unidade como um todo. Porque eu vejo muito o pessoal se preocupando quando chega e diz, quanto custa, quanto não custa. A gente não vai pagar a conta. O que a gente quer é, no dia que nós formos os pacientes, nós estamos deitados no leito, que é a mesma tecnologia que a gente sabe que a gente optou, que é a melhor que a gente tem acesso para dar e contribuir com o paciente, a gente pode fazer também para a gente. Então já pensou? Eu vou passar um pique aí, chego no hospital lá da NAI e ela vai me passar um pique que está com toda a tecnologia e me fura 3 vezes. Se eu tiver consciente, eu vou brigar bastante com ela. Se eu não tiver, eu só vou sofrer. Então o que eu quero é isso, é disseminar conhecimento, compartilhar com vocês, para um ir ajudando o outro. E outra coisa também que vocês têm que ficar bem à vontade, tá, gente? A opinião de vocês, não só opinião, mas experiências que vocês tenham passado ou que estão passando, é bom jogar aqui, porque a gente vai trocando figurinhas, entendeu? Tem que ser lives descontraída e informativa. Óbvio que para a gente poder realmente desmistificar e sanar todas as dúvidas, ok? Então, beijo no coração de todos, tá? Vou pro meu plantãozinho, tá? Que seja abençoado e bem tranquilo, tá? Use máscara, distanciamento social e nos veremos amanhã às 15 horas. Vou pensar, mas vocês podem me sugerir também, se amanhã eu falo, continuando, porque uma coisa puxou a outra, na questão dos anestésicos, para a gente falar dose, miligrama por quilo peso, como fazer a conta. Então, essas questões que de repente a gente não manipula muito, quem fez o curso que não fez Sellinger, para a gente saber, a gente vai fazendo amanhã, tá? Silvio, você acabou de entrar, eu tô acabando de sair. Beijo pra você, amanhã seja pontual, chega mais cedo, 15 horas que a gente não perde nada. Mas se perdeu, assiste aí no meu feed, que já vai estar baixadinho pra vocês e gravado, ok? Beijo no coração de todos e até amanhã. Obrigado pela participação de todos. Divulguem, tá? Compartilhem no feed de vocês para que mais pessoas amanhã, durante a semana, durante esse mês, criem o hábito de saber que todos os dias, às 15 horas, o melhor do Brasil vai estar ao vivo, free, para todo mundo ter a dúvida que quiser. Só entrar, perguntar e ter a resposta, ok? Até amanhã.